trabalho para o 12º Seminário de Extensão, os desafios da extensão universitária no pós-pandemia. O que aprendemos? O nosso trabalho intitula Escola e Família no Palco da Contação de Histórias, experiências vivenciadas na Escola Municipal Santa Teresa. É um trabalho realizado pelo Grupo PET Pedagogia da UFP e tem como autores a professora doutora Ildamara Araújo, que também é coordenadora do Grupo PET, e também os alunos Gabriel de Oliveira Lima, José Renato Silva e Kedma Cabral França. Mediante a necessidade de ressignificação do processo de ensino-aprendizagem, a escolha pela temática desse resumo partiu das experiências vivenciadas na Escola Municipal Santa Teresa, que está localizada na zona rural de Teresina. Esse trabalho foi executado pelo Grupo PET e teve como objetivo geral estimular o prazer pela leitura por meio da técnica de contação de histórias. A metodologia guiou-se pela pesquisa qualitativa, ancorada em Luque e André, e as observações realizadas na turma do 3º ano da escola resultaram na elaboração da sequência didática, que buscou atender à demanda da classe. Logo, abordou-se uma temática que envolveu a realidade da sala de aula. A contação de histórias é a prática ou habilidade de contar uma situação, descrever uma realidade e narrar uma história repentina ou mesmo idealizada, empregando vários recursos não verbais ou tons somente orais. Assim, a justificativa dessas atividades surgiu após o corpo de professores e equipe gestora da escola relatar um número significativo de alunos que estavam desmotivados e sem estímulos com as atividades escolares. E isso foi consequência do período de pandemia, em que houve afastamento do espaço físico, tanto da escola e também o afastamento dos professores. É fato que essas crianças e essas famílias da zona rural, eles enfrentam baixo poder econômico, logo, a maioria não tiveram acesso às ferramentas tecnológicas, muitos nem tiveram acesso à internet, o que comprometeu a sua aprendizagem durante esse período. Mediante a necessidade de ressignificação do processo de ensino-aprendizagem, no atual contexto da Escola Santa Teresa, nós compreendemos que a prática de contação de história corresponde a uma maneira divertida e capaz de atrair a atenção das crianças e motivá-las novamente ao aprendizado. Com isso, nós usamos a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes curriculares nacionais para embasar o nosso trabalho. O objetivo geral constitui estimular o prazer pela leitura, por meio das técnicas de contação de histórias, e como objetivos específicos, reconhecer o prazer pela leitura por meio da contação de histórias, desenvolver noções de comunicações expressivas e escutas, identificar a importância das diferentes profissões dentro da sociedade, compreender o papel da diversidade dentro das profissões. Como metodologia, tratou-se de um projeto de contação de histórias orientado pela pesquisa qualitativa, ancorada em Luque e André. E para o desenvolvimento dessa atividade, utilizamos o livro Quando Eu Crescer, de Ana Maria Machado, aliada à técnica do varal de histórias, e também realizamos uma roda de conversa com a turma, onde fizemos alguns questionamentos sobre a profissão que eles gostariam de exercer. As observações realizadas, a princípio, na turma do 3º ano, resultaram na elaboração da sequência didática, que buscou atender a demanda das crianças, com temáticas de acordo com a realidade da turma. Então, a sequência planejada para a turma, em que foi realizada a contação de histórias, Quando Eu Crescer, de Ana Maria Machado, junto com a técnica do varal de história, fizeram parte do nosso plano de aula. Após a contação, realizou-se o jogo da Adivinha das Profissões, que não somente falou sobre as profissões, mas também trabalhou a escrita e a leitura. Atendendo aos objetivos da atividade de extensão para a turma do 3º ano, essa atividade abordou o prazer pela leitura escrita, as diferenças das profissões e relações de gênero, trabalhando textos e ilustrações por meio da contação de história. Assim, a atividade contribuiu para o incentivo das crianças em frequentar e criar hábitos escolares que servirão para a escolha de suas futuras profissões e, consequentemente, da prática de leitura, que é fundamental nesse processo, até que elas cheguem na fase adulta e entrem no mercado de trabalho. Concluímos que esse estudo corroborou que o ato de contar história foi um diferencial importante na rotina das crianças da turma do 3º ano da escola. E o reconto de cada história aproximou as crianças com o mundo das histórias, sendo um meio de estímulo ao desenvolvimento de suas oralidades e diversas aprendizagens cognitivas, sociais e afetivas. E aqui estão as nossas referências. Muito obrigada!